Olá, você que me segue aqui no canal Verdade que Liberta, eu sou Marcos Antônio e aqui é mais um vídeo que estarei gravando para vocês a respeito do tema do estágio que eu estou fazendo. Como vocês sabem, eu sou aluno da Faculdade Uninter e estou estudando licenciatura em História. Esse estágio, ele tem como tema o livro de Atos dos Apóstolos e a sociedade greco-romana. Então vamos para mais um vídeo, vamos para mais um tópico desse assunto que ele é tão vasto, tanto no ramo da história, tanto da teologia. Então a gente vai falar hoje a respeito de Roma, do Império Romano. No vídeo anterior falei a respeito da Grécia, né? Dei uma introdução ali sobre a Grécia, falei do período helenístico e também sobre a influência grega, né, no mundo antigo e até mesmo a influência que chegou até nós na Idade Contemporânea. Hoje vamos falar de Roma, certo? Roma foi o poder que dominou ali por volta do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Roma, quando governa, quando é o poder que é o mais forte, né, na época da Antiguidade, foi nesse período que foi escrito o livro de Atos dos Apóstolos. Então a gente vai falar muita coisa hoje a respeito do Império Romano. Eu quero destacar aqui para vocês, sobre o Império Romano, 4 tópicos importantes que estarei trazendo aqui para este vídeo que é do meu estágio, certo? É a continuação do estágio que eu estou fazendo. Se você ainda não viu os outros vídeos, os vídeos anteriores a este, acesse meu canal, Verdade que Liberta, Marcos Antônio, e ali você vai encontrar os vídeos que já gravei e também vídeos de outros temas também que eu tenho colocado aqui neste canal, tá bom? Então vamos tratar de 4 tópicos, né? Relembrando 4 tópicos a respeito do Império Romano. Vamos falar do período imperial, certo? Vamos falar também sobre o dia a dia em Roma. Também vamos falar sobre as classes, os grupos populares que existiam no Império. E por último, vamos falar sobre a religiosidade romana. Então eu trouxe mais uma vez algumas citações históricas e também vou traçar para vocês de como que era o dia a dia de um romano naquela época do século I depois de Cristo. Época essa que foi escrito o Novo Testamento, né? Sobretudo o livro de Atos, que é o livro que nos interessa para esse estágio. Tá bom? Muito bem. Então, quando Roma começa, né, a dominar o mundo? No ano de 168 a.C., nós temos a Batalha de Pydna, onde os gregos contra os romanos, eles batalham, só que Roma vence em 168, né, mas já encontra ali os Seleucidas, os Ptolomeus, né, que foram os que restaram daquela dinastia, ou melhor, dos generais ali que depois que Alexandre morre, os generais que assumiram, né? Eu disse na aula passada que depois que Alexandre o Grande morre, ele não tem um sucessor, o filho dele ainda estava na barriga, e Cassandro da Macedônia mata Roxana, grávida ainda. Então, Cassandro, Licímaco, Seleuco, Ptolomeu e Antígono, né? Antígono fazendo aliança com Antíoco, né? Os generais de Alexandre, eles guerrearam pelo trono e no fim eles então dividiram todo o território que foi conquistado por Alexandre da Macedônia. Desses generais, então, restaram apenas os Seleucidas na Palestina e na Síria e os Ptolomeus no Egito. Então, quando na Palestina os Seleucidas, lá em 192 a.C., eles dominavam aquela região, mas Roma já estava florescendo militarmente naquela região. Então, Roma, em 192 a.C., repito, já assume militarmente o controle da Palestina com o aval dos Seleucidas, né, dos reis Seleucidas ali da época. E em 168, por uma questão de tempo, né, a gente percebe na história que Roma derrota
em 3 batalhas, mas a batalha que mais marcou a vitória definitiva de Roma sobre os Seleucidas, sobre os gregos em geral, foi a Batalha de Pídina. O Império Romano ele é conhecido também por suas grandes conquistas, e em todo lugar que o Império de Roma chegava, fazia despedaçava todas as cidades, né? Trazia grandes tragédias. Né? Por exemplo, a cidade de Corinto, em 146 a.C., quando Roma estava em batalha contra os corintos, os romanos devastaram por completo a cidade de Corinto, que em menos de 100 anos depois da batalha fora reconstruída. Né? E Corinto vai ser citada muito na palavra de Deus na Bíblia. Você tem as guerras púnicas também, que os romanos travaram contra Cartago, que ficava no norte da África. E ora Roma vencia, ora Cartago vencia, mas no fim Roma acabou sendo a vitoriosa. Eles disputavam pelo comércio marítimo e o domínio do mar Mediterrâneo. Por isso, a Guerra Púnica, né? As Guerras Púnicas, e Roma acaba derrotando os habitantes de Cartago. Né? Então Roma, quando assume, né, o poderio militar e agora econômico e político do mundo antigo, né, isso no 2º século antes de Cristo. Então Roma, na sua fase ainda república, né, nós voltando um pouquinho, né, só para lembrar, Roma começou lá em 753 antes de Cristo, né, assim de acordo com Vigílio. Na sua obra Eneida, ele escreve sobre o mito de Rômulo e Remo, onde esses dois, né, diz o mito lá, a mitologia de que eles foram alimentados por uma loba. E Roma foi fundada por Rômulo, né, os dois estavam disputando pelo trono da cidade de Roma, e Rômulo acaba matando Remo. E assim começa a história de Roma. Roma era uma monarquia até 509 a.C., e depois passa a ser república, e a república se estende até o ano 27 a.C. Em 27 a.C., nós temos o período imperial, é onde nós vamos tratar nesse instante. O período imperial ele vai do ano 27 a.C., né, no 1º século, antes da Era Comum, até o ano 476 depois de Cristo, quando Rômulo Augusto, o último imperador de Roma, ele é deposto do seu trono, ele perde a coroa para Odoacro, rei dos Érulos, que era uma das tribos bárbaras que invadiu o Império Romano, né? Invadiram o Império Romano, foram 10 ao todo. Então, tratando-se do período imperial, Otávio César Augusto, este homem passou a ser o primeiro imperador a governar Roma. Há quem diga que Júlio César, ainda quando Roma era república, ainda Júlio César poderia ser considerado como imperador. Mas o império começa exatamente no ano 27 a.C. Então Otávio César Augusto ele é o primeiro imperador, e o auge do Império Romano é o século I, né, e o século II, depois de Cristo. O século I, lembrando, é o que mais nos interessa, é onde viveu Cristo, né, a época de Cristo, a época dos apóstolos, e foi escrito também o Novo Testamento. Então foi nessa época, no século I e no século II. Então o período imperial, Otávio Augusto ele faz a Pax Romana. O que foi a Pax Romana? O exército romano no Império, certo? O exército romano no período imperial de Roma, ele tinha a missão, né, com essa Pax Romana, deliberada pelo Otávio Augusto, tinha a missão de proteger as fronteiras do Império Romano e também de suprimir revoltas dentro do Império. Então, para que houvesse paz, a liberdade de ir e vir, né, o exército romano tinha essa função de proteger os territórios, né, o território de Roma, as fronteiras, e também de suprimir, de sufocar insurreições, revoluções dentro do Império. Então, quando se trata do período imperial,
nós temos como grande nome, né, um dos grandes nomes, Otávio César Augusto. Depois de Otávio Augusto, você tem Tibério César e os demais imperadores. Né? Depois de Tibério, você tem Calígula, depois Cláudio, depois Nero. E aí acaba a dinastia, né? Aqui. E começa-se depois uma nova dinastia, né? Que é com Tito, com Vespasiano, com Flávio, né? Tito Flávio, Vespasiano e Domiciano, certo? Então esses são os imperadores. Depois vem uma nova dinastia que vem ali Nerva, que vem ali outros imperadores ali como Trajano, Adriano. Então esses são os grandes nomes do período imperial de Roma, quando Roma, que outrora era república, passa a ser império. Quando se fala da história de Roma, a gente, quando eu disse na aula passada, né, que quando se trata de história da antiguidade, a gente tem poucos recursos, poucos documentos, poucas fontes históricas para a gente estar aqui procurando entender como que era a vida dos romanos. Mas o pouco de história que já temos já nos dá uma ideia, né, já nos dá a entender de como era a vida dos romanos naquela época. Então, antes de nós falarmos da rotina de um cidadão romano, ainda quero abordar aqui sobre o período imperial e sobre o Império Romano como um todo. Eu vou pegar uma obra aqui, essa obra aqui, Lição da Escola Sabatina, certo? Apacenta as minhas ovelhas, primeira e segunda carta de Pedro, tá bom? Então, essa lição da Escola Sabatina é da igreja que eu pertenço, Igreja Adventista do Sétimo Dia, e ela foi do segundo trimestre de 2017. E aqui tratou sobre um tema que é importante, sobre as relações sociais. E aqui tem algumas coisas históricas aqui, alguns fatos aqui, né? Então eu vou ler aqui para vocês e vou explicando aqui nesse vídeo as falas aqui, as palavras que aqui contém. Diz assim, vamos lá. As crueldades do Império Romano eram bem conhecidas por aqueles que viviam em seu território. Ele havia se expandido graças aos caprichos de homens ambiciosos que usavam de força militar implacável. O Império Romano enfrentava com violência qualquer resistência. Tortura e morte por crucificação eram apenas dois horrores que seus soldados infligiam sobre aqueles a quem puniam. O governo romano foi dominado pelo nepotismo e pela corrupção. A elite dominante exercia o poder com arrogância e crueldade. Então aqui eu quero falar para vocês alguns pontos que eu destaquei aqui nessa fala aqui da lição da Escola Sabatina. Bom, aqui fala de crueldades, né? As crueldades do Império Romano. Uma das coisas que eu quero destacar aqui para vocês, de algumas crueldades ou até de fatos que são estranhos, né? À nossa cultura e também, talvez, quem sabe, estranhos até na própria época. Por exemplo, Calígula, que foi um imperador romano do ano 37 ao ano 41 depois de Cristo, ele teve alguns momentos de, digamos, de distúrbios mentais, né? De maus comportamentos, melhor dizendo. Um desses maus comportamentos, ele colocou o seu próprio cavalo para ser cônsul no Império Romano. O que era um cônsul na época? Era um líder de exército de Roma. Ele era um comandante do exército de Roma. Imagina, um cavalo, né, até chega a ser irônico, né? Um cavalo chega a ser comandante de uma das tropas do exército romano. Entendeu? Isso você pode ver, por exemplo, né, dentre tantas fontes, na revista Super Interessante. Você pode pesquisar na internet ali. As crueldades de Roma ali, né? O período de Roma. Uma outra crueldade também, uma outra coisa também estranha, o imperador Cláudio, ele governou Roma do ano 41 ao ano 54 depois de Cristo.
Cláudio, certa vez, ele suspeitando que a sua esposa estava com amantes, daí ele mandou matar a própria esposa e pelo menos 300 homens suspeitos, imagina, né? Mandou todo mundo para a pena de morte. Então, Cláudio teve essa decisão aí exagerada, né, digamos, né? Punir todo mundo, né? Quem ele suspeitava, daí ele mandou para pena de morte. Um outro dado também estranho de Cláudio é que teve certa vez que ele, num banquete, ele liberou as pessoas a soltarem pum. Imagina! Que coisa estranha, né? Então, algumas situações que aconteciam em Roma eram de maneira assim bem icônica e também até de certo modo estranhos, né, para a nossa cultura hoje, né? Voltando a falar de Calígula também, né, que dizem que foi um dos piores imperadores, né, da história de Roma. Calígula também é conhecido como um cara que tinha 3 irmãs e ele, né, infelizmente, ele cometeu incesto com as 3, né? Infelizmente, né? Então são situações assim desse tipo, né? Nero, por exemplo, Nero, outro imperador de Roma que governou de 54 depois de Cristo, depois de Cláudio, né? Até o ano 68 depois de Cristo, quando ele comete suicídio. Nero, ele, dentre tantas coisas que ele fez de errado, uma delas foi de incendiar Roma e também, ao incendiar Roma, culpar os cristãos pelo acontecido, né? Pelo fato. E aí então ele ordena a perseguição aos cristãos, né? Perseguição e morte, e usa muitos deles como tochas humanas para iluminar a cidade de Roma. Imagina só a crueldade do camarada, né? Então, o Império Romano era cruel, né? Tinha esse lado ruim dele. Aqui também fala de uma força militar implacável, né? Roma, quando chegava, como eu disse logo no início, quando ele chegava em qualquer cidade, o exército romano destruía, despedaçava por completo as cidades, deixavam arrasadas totalmente as cidades pelas quais se levantavam contra o Império Romano e assim o Império sufocava revoltas, batalhas através de muita força militar e assim destruía cidades inteiras até, né? Sobre o Império Romano, né, se você quiser saber um pouco mais, né, você pode pesquisar também na Netflix o Império Romano. Você pesquisar lá uma série sobre o Império Romano, vai falar sobre Júlio César, Calígula e Marco Aurélio, que foi o último dos imperadores de Roma, o último bem sucedido, né? Depois dele, daí a coisa começou a ficar fora de controle no Império de Roma, né? A partir do terceiro século. Também o Império Romano enfrentava com violência qualquer resistência. Lembra que eu falei para vocês sobre as revoltas judaicas, né? Eu citei uma delas aqui, que foi a primeira, que começou no ano 66, né? Porque queriam, o governante ali da Palestina, né, de Israel, queria extorquir 2 talentos de ouro do templo em Jerusalém. E os judeus, né, com isso, né, explodiu uma guerra, né, explodiu uma revolta dentro de Jerusalém, né, da Judéia ali, e começou então a revolta judaica. Né, outro motivo também é que foi também o aumento dos impostos, né, cobrados pelo Império Romano. Lembrando que Israel era uma província de Roma nesse período, né, e eles tinham que pagar tributos ao Império. E sabemos que no ano 70 Jerusalém foi destruída, o templo foi totalmente destruído, e assim então os judeus tiveram que, os que conseguiram fugir, fugiram, né, foi a chamada diáspora, outros foram mortos ao fio da espada e outros cativos, né, foram levados cativos e eles construíram forçosamente o Coliseu de Roma, né, o anfiteatro romano. Então, com bastante resistência, o Império Romano atacava todos aqueles que se levantavam contra. Eu quero ler também sobre uma das revoluções que aconteceu, está aqui nesse livro, História das Religiões, Apocalipse e História de Israel. Eu quero ler aqui na página 169, aqui a revolta
de Bar Kokhba. Não sei se você já ouviu falar. Simão Bar Kokhba, ele era um rapaz cuja história diz que ele era descendente do rei Davi. Essa revolta aqui, ela aconteceu ali por volta do ano 117 depois de Cristo. Na verdade, foram três revoluções, três guerras judaico-romanas, né? A primeira de 66 a 70, a segunda ali por volta do ano 117 e a última, que foi aqui definitivamente Roma acabou matando muitos judeus e muitos cristãos no ano 135, a mando de Adriano. No ano 117 depois de Cristo, diz assim o livro, na página 169. Na primeira fase da rebelião, Jerusalém foi tomada pelos judeus e os sacrifícios foram restabelecidos, embora sem o templo. Né? O templo havia sido destruído, né, pelo menos 47 anos antes. O próprio Sinédrio foi reorganizado. O Sinédrio era o lugar de julgamento, né? Era tipo um fórum, digamos, para Israel, mesmo que por pouco tempo. Novamente foi hasteada a bandeira da independência judaica, isso no ano 117, certo? Por que houve essa revolta, né? O livro vai dizendo o seguinte: a revolta aumentou ainda mais quando esse imperador, falando de Adriano, querendo levar avante sua política de tornar homogênea a cultura romana, ou seja, você, mais uma vez, você encontra aqui nos relatos o choque cultural, né, e também religioso de cristãos e pagãos, né? Aqui, né? No caso aqui, os romanos. Adriano transformou Jerusalém em uma verdadeira cidade romana, denominando-a Aelia Capitolina. Essa ação causou enorme agitação e o famoso Rabino Akiva tentou conter as massas. Então, nós temos aqui uma ação de Adriano, né, contra os judeus, e houve aqui uma eclosão de uma revolta liderada por Simão Bar Kokhba, né? E no ano 135, que houve a terceira e última revolução, aqui Bar Kokhba ele foi achado morto, né? E os demais foram martirizados, né? Aonde aqui, então, definitivamente Roma derrota os judeus cristãos. Então, nós percebemos aqui na história, né, que quando algum povo, né, alguma cidade se levantava contra o Império Romano não dava trégua. O exército ia lá, a mando dos imperadores, né, dos governantes, e massacravam até mesmo mulheres e crianças. Né? Eles não tinham piedade. Outra citação também, outra frase aqui que eu quero destacar aqui também da leitura, lembrando que eu li esse livro aqui no início, né? Aqui da lição da Escola Sabatina, eu quero tratar aqui com vocês o seguinte: tortura e morte por crucificação eram apenas dois horrores que seus soldados infligiam sobre aqueles a quem puniam. Olha só, tortura e morte por crucificação. A morte de cruz, na época do Império Romano, ela não era nem sequer mencionada a um cidadão romano livre. A morte de cruz era a das mais horrendas mortes que existiam. A forma mais cruel de pena de morte que havia na época do Império de Roma. Para você ter uma ideia, as 4 formas mais cruéis que existiam de pena de morte em Roma eram o seguinte: em quarto lugar era a decapitação, né? Assim a tradição diz que o apóstolo Paulo foi morto, foi decapitado, né? A mando de Nero César. Aqui, em terceiro lugar está o Império Romano determinava que escravizados, criminosos, revolucionários fossem lançados para os animais selvagens, para que eles assim devorassem a pessoa viva, né? Era uma forma de pena de morte também, né? Então, o quarto lugar era a decapitação. O terceiro lugar, estava em terceiro lugar, o lançamento de pessoas, né, de criminosos a animais selvagens para serem devorados vivos. Em segundo lugar estava o cremátio, que era a morte por queimadura, né? Jogavam fogo em cima da pessoa, do criminoso ali, né? Da pessoa que era condenada à morte, né? Ela era queimada viva, né?
e em primeiro lugar, né, destacando-se ali a morte de cruz, a crucificação. Eu tenho um relato aqui sobre a cruz, né, sobre a morte de cruz, de um filósofo chamado Sêneca. Ele falou a respeito da morte de cruz, e ele disse assim: eu vejo cruzes lá, não somente de um tipo, mas feitas em muitas maneiras diferentes. Algumas têm suas vítimas com a cabeça no chão, algumas empaladas em suas partes pudendas, outras amarradas pelos braços na força. Então, Sêneca, nós temos aqui um testemunho, né? Nós temos testemunhos de Sêneca, nós temos testemunhos de Cícero, também historiador romano, temos testemunhos de Flávio Josefo, Tácito também, né? Esses historiadores do primeiro século, eles falaram acerca da morte de cruz, né? Roma, digamos, ela copiou dos gregos, dos persas, dos cártagos, né? Dos fenícios, a morte de cruz. Só que para esses povos, né? Pelo menos para os gregos e para os persas, a morte de cruz era mencionada para pessoas que eram revolucionárias, que se levantavam contra o Estado, que combatiam o Estado e levavam as massas para fazer uma revolução dentro do Império. Cartago e na Fenícia também, né? Atual Síria, hoje, né? Ali também a gente percebe que houve a morte de cruz para políticos corruptos, por exemplo, certo? Para pessoas da mais alta sociedade que praticavam corrupção. Então a gente tem, né, a morte de cruz já sendo uma realidade em outras nações, em tempos mais antigos, né, que antecederam o Império Romano. Roma foi pioneira na morte de cruz no sentido de fazer ser uma pena de morte, né, de executar pessoas não romanas, pessoas que eram escravas, prisioneiros de guerra, criminosos, né, pessoas da mais baixa classe da sociedade romana. Então a morte de cruz era um instrumento de tortura e de morte, de pena de morte para aqueles que não eram romanos, certo? Que não eram homens livres. Então a história está repleta de situações onde se usou-se cruzes, né? Até tem um relato também que fala que na Via Ápia havia certa vez uma ordem do imperador que colocou ali várias cruzes, né? E várias pessoas ali foram crucificadas, né? E as cruzes eram de várias maneiras, né? Tinha a cruz de Santo André, que era aquela em forma de X, tinha a cruz grega, que era a cruz que o patíbulo, né? Aquele travessão, era colocado no centro da haste, né? Tinha também a cruz em forma de T, certo? Onde o patíbulo era colocado acima, ali, né? Na parte de cima ali do poste da haste ali, né? E também a cruz convencional, que foi essa onde Jesus foi crucificado, a cruz que tinha uma medição de quase 3 metros de altura, e o patíbulo era colocado ali a mais de 2 metros de altura, né? E essa foi a cruz que foi utilizada ali para a morte de Cristo, né? Cristo foi levado para a cruz, né? Muito bem. Então aqui a gente percebe que o Império Romano tinha essas peculiaridades, né? Mas nem tudo era ruim em Roma, certo? Né? Eu quero ler aqui com vocês ainda nessa lição aqui, que eu estou aqui lendo para vocês, sobre o Império Romano ainda, né? Diz assim, agora o lado bom do Império, diz assim: na verdade, apesar de todas as suas falhas, o Império Romano proporcionou estabilidade e trouxe libertação da guerra. Sua justiça era severa, mas era baseada no Estado de Direito. Os governantes romanos construíram estradas e estabeleceram um sistema monetário que atendia às suas necessidades militares. Ao fazer isso, Roma criou um ambiente que possibilitou o crescimento da população e fez com que ela, em muitos casos, prosperasse. Então aqui eu quero destacar para vocês que Roma trouxe estabilidade
as nações, o território que ela dominava. Também trouxe isenção de guerras, né, libertação de possíveis guerras. Né, então as pessoas que viviam dentro do Império Romano, elas podiam contar com uma segurança ali. Se houvesse uma guerra ali de alguém, de algum povo que não era dominado em Roma, Roma já suprimia aquela guerra, já ia para a batalha e protegia o seu território. Né? Então eu falei da Pax Romana nesse vídeo aqui, lá atrás, né, eu falei, né, para suprimir revoltas dentro do Império, né, e para controlar, para monitorar todas as fronteiras do território do Império de Roma. Né? Então era uma garantia de segurança para o Império. E também Roma, os governantes de Roma construíram estradas, né, e estabeleceram um sistema monetário. Né? A moeda dos romanos era o sestércio, certo? 3 sestércios era o valor de um dia de trabalho na época do Império Romano do primeiro século. Ok? E os romanos também construíram estradas, né? Construíram aquedutos, né? Também. Os aquedutos, um deles eu posso citar, o aqueduto da Cesareia Marítima, né? Que foi construído por Herodes. Né? Herodes que construiu a Cesareia Marítima, né? O porto de Cesareia, e até hoje em Israel é uma das cidades mais importantes do país. Né? Foi construída lá no primeiro século antes de Cristo. E lá Herodes tinha construído também um aqueduto, né, ali para a cidade. Também o Império Romano é conhecido como um império que investiu na infraestrutura, né, investiu nas estradas, na construção de estradas. Por que os governantes de Roma construíram estradas? Para facilitar a chegada do exército de Roma nas cidades, para facilitar o ir e vir dos funcionários dos cargos públicos de Roma, né? E também para os próprios viajantes do Império, né? Que viajavam dentro do Império. A gente tem em mente, quando se fala das viagens missionárias de Paulo na Bíblia, exclusivamente no livro de Atos, que é o tema que nós estamos tratando, Paulo, a gente tem em mente que ele viajava só por mar, né? Mas também ele viajou várias vezes por terra, né? Viajando a pé, né? Para que chegasse a uma determinada cidade. Eu vou ler aqui para vocês mais uma citação. Essa eu extraí do perfil do Instagram lá do Museu de Arqueologia Bíblica, né? De Engenheiro Coelho, tá? Eu vou ler aqui para vocês. Ali o título é Estradas Romanas, tá bom? Que diz assim: o Império Romano construiu um sistema de estradas em todos os seus domínios. Essas eram uma das maneiras de mover soldados rapidamente para qualquer lugar. Elas também serviam para o trânsito de funcionários do governo e de civis, além de comunicações oficiais e o transporte de bens para o comércio. Muitas vezes elas eram calçadas e possuíam sistemas laterais de drenagem. O apóstolo Paulo usou essas estradas para viajar em suas campanhas missionárias, para pregar o Evangelho de Cristo. Provavelmente essas estradas estiveram em seu melhor momento durante o primeiro século. É o tempo que nós estamos tratando aqui, né? O livro de Atos, ali, o Novo Testamento em geral, foi escrito na época do primeiro século depois de Cristo. E é nessa época que as estradas estavam melhor conservadas, né? Bom, estiveram em seu melhor estado. Época em que o apóstolo as percorreu, né? Trechos de algumas estradas romanas pelas quais Paulo possivelmente teria viajado ainda permanecem até hoje. Olha só, então a gente está falando aí de estradas milenares, né? Que atravessou aí séculos, né? E até já tem 2 milênios aí, né? Foi há 2000 anos atrás que foram construídas essas estradas, né? Na Bíblia, no livro de Atos, você pode conferir em casa, Atos dos Apóstolos aqui, eu vou dar as referências. Pelo menos no livro aqui tem 4 vias pelas quais o Império Romano construiu. Tem a via Sebeste, certo? Essas 4 vias, elas foram percorridas por Paulo, tá? Pelo apóstolo Paulo.
Tem a via Sebeste, quando Paulo percorreu a pé de Icônio a Antioquia. Isso você encontra em Atos capítulo 13, versículo 51. Você tem a via Touro, que marca ali o início da segunda e da terceira viagem missionária de Paulo. Ele usa essa via para começar a sua segunda e terceira viagem. A referência está em Atos capítulo 15, versículo 41, até Atos capítulo 16, versículo 1. E também Atos capítulo 18, versículo 23. Temos também uma das principais de Roma, a via Ignátia, que ligava de Neápolis a Filipos, né? Paulo também percorreu por essa estrada para viajar de Neápolis a Filipos. Isso você encontra em Atos capítulo 16, versículos 11 a 12. E também a mais famosa de todas, né, a via Ápia. Né? Paulo percorreu por ela quando viajou a Roma. E isso está em Atos capítulo 25, no versículo 11. Estamos falando aqui sobre o período imperial, né? Quando Roma governou e estava no seu auge, certo? Então nós estamos aqui falando a respeito do primeiro século depois de Cristo, né? Que foi a época, repito, né? Que foi escrito o Novo Testamento, o livro de Atos, que é o livro que nós estamos tratando nesse estágio, né? Partindo do livro de Atos como perspectiva histórica para nós entendermos a sociedade greco-romana, tá bom? E também os choques culturais, religiosos, políticos, né, tudo que envolveu aquelas sociedades do primeiro século, tá bom? Então esse foi o período imperial, certo? Eu quero ler aqui para vocês, no capítulo, aqui no livro Antiguidade Clássica, na página 111, né? Para nós fecharmos aqui sobre esse tópico do período imperial de Roma. A página 111 do livro, Antiguidade Clássica, livro da editora Inter Saberes, foi uma das disciplinas que eu já tive na faculdade Uninter, fala assim. Assim, o Alto Império pode ser descrito como um momento de forte militarização e crescimento econômico para Roma. Foi durante esse período que o latim se popularizou no mundo ocidental. Uma pausa aqui. Lembra que eu falei para vocês no vídeo anterior que a língua franca no mundo antigo era a língua grega, o grego koiné? Só que quando Roma, no seu auge do império, no primeiro século, dentro do território, a língua de Roma que dominava, né, ali era o latim, certo? Então você tem, dentro de um império, você tem a língua oficial de Roma, que é o latim, né? Você tem o português, olha. Você tem o grego, certo? O grego que era a língua franca, era como o inglês de hoje. Você tem ainda o hebraico, que era a língua de Israel, certo? E você tem o aramaico, que era uma língua prima do hebraico, certo? O aramaico que também foi... era uma língua também que os judeus falavam, né, desde o cativeiro babilônico, né, que na Babilônia também se usava o aramaico, e os judeus, muitos deles, aprenderam a língua aramaica. Né? Então você tem pelo menos 4 línguas dentro de um império, né? Mas a língua oficial de Roma era o latim. E também foi nessa época que se observou o contato dos povos locais com a cultura romana. De maneira geral, durante um longo período, os historiadores classificaram esses encontros como parte de um processo de romanização, o qual seria definido pela assimilação da cultura romana pelos povos dominados. Então, Roma dominou Cartago, dominou Corinto, dominou a Palestina, dominou o Egito. Então, a cultura romana, né, quando o Império Romano ele começa a governar sobre esses lugares e começa a exigir impostos destes, né? Houve aqui, como diz aqui o livro, o processo de romanização, né? Você tem o Egito romano, você tem a Palestina romana, né? E assim por diante, né? E também um detalhe curioso é que o Império Romano derrotou a Grécia militarmente, porém culturalmente foi influenciada pelos gregos, né? Então Roma ela foi fortemente influenciada e muito da cultura grega, né, principalmente helenística, foi então absorvido pelos
habitantes de Roma, né? Pelos governantes e por todos os súditos ali, todos os habitantes do império. Né? Então, foi uma cultura que transcendeu, né, para o Império Romano, né? Não ficou somente para os gregos. Né? Os romanos gostavam da cultura grega, certo? Muito bem, eu quero aqui, desde já, agradecer, né, pela companhia que você está aqui fazendo, né, pela atenção aqui, e vamos continuando aqui. Né? Eu tratei do primeiro tópico, né, dos 4 que eu vou tratar. Os outros 3 eu vou tentar resumir de uma maneira mais simplificada para que eu possa aqui então transmitir para você a ideia daquilo que eu quero transmitir para vocês, tá bem? Falamos do período imperial, agora vamos falar do período ali, exatamente do período do primeiro século depois de Cristo, o dia a dia em Roma, né? Como vivia um romano, né? Como que era a rotina de um cidadão. Muito bem. Para que a gente possa entender como que era o dia a dia em Roma, né? Eu falei também nesse vídeo já que quando se estuda a história do Império Romano, a gente não tem que ficar somente estudando sobre os imperadores, quem foi o imperador, quando que ele governou, né? Como foi que ele morreu, né? Como foi que ele governou Roma, né? Mas também os cidadãos romanos, né? Todos aqueles que viviam dentro do Império também merecem um destaque na história. Então, o dia a dia em Roma, né? Um dos achados arqueológicos mais importantes e significativos da história da Antiguidade é os achados de Pompeia, né? Para você que não sabe, Pompeia era uma cidade do Império Romano que foi atacada pelo vulcão Vesúvio no ano 79 depois de Cristo. O vulcão Vesúvio, né, exalou enxofre, né, e com essa fumaça tóxica, né, que exalou do vulcão, que saiu ali, matou muitos habitantes de Pompeia, certo? E com o passar do tempo, Pompeia ficou soterrada, e com o passar do tempo, só no século XIX, né, que Pompeia foi redescoberta, né, e tiveram a brilhante ideia de, para manter os corpos das vítimas do vulcão Vesúvio, né, eles injetaram gesso ali, né, e hoje em dia você tem até documentários no YouTube que mostram ali a cidade de Pompeia, né, os vestígios, né, da cidade e também até os corpos, né, a posição dos corpos, de como eles ficaram, as pessoas de como ficaram diante daquela tragédia natural que houve na cidade de Pompeia. Em Pompeia foi achado também, eu até recomendo para você aqui, um vídeo um documentário sobre Pompeia, você digita lá Pompeia, ano 79 depois de Cristo, por Peter Nicholson, certo? É um vídeo de mais ou menos 45 minutos. É um vídeo muito bom, um documentário excelente para entendermos sobre a cidade de Pompeia. Em Pompeia foi achado também escritos em baixo relevo nas paredes da cidade, né? Esses escritos demonstram que a sociedade romana, né, boa parte dela era alfabetizada, ou seja, não só era somente os governantes, as famílias dos governantes, os patrícios em geral, mas também a classe plebeia de Roma, ela também, muitos deles eram alfabetizados, certo? E em Pompeia, né, a gente percebe que nas paredes, ali escrita a grafite, em Pompeia ali foram achados inscrições como conversas, né, diálogos, piadas, críticas a políticos locais, certo? E até mesmo mensagens, né, e até mesmo conversas, né, escritas na parede. E também mensagens sobre os gladiadores, né? Vamos falar um pouco ali depois sobre os gladiadores, né? As pessoas, como nos dias de hoje, né? As pessoas elas são fã de um jogador de futebol, de um ator, de um cantor, né? Naquela época, as pessoas tinham o seu gladiador preferido e escreviam nas paredes de Pompeia, né, as suas pretensões e o que as pessoas achavam de tais gladiadores da época, né? Importante isso. Então, através desses achados, nós conseguimos na história entender um pouco melhor e um pouco mais como que era a vida
dos romanos no primeiro século depois de Cristo. Como que era a rotina de um cidadão romano? Então, convenhamos que, digamos, né, melhor dizendo, que eu fosse um romano que viveu no primeiro século, ali na época do Novo Testamento. Bom, então quando o romano ele acordava, certo? Ele já acordava com as suas vestes prontas, né? Eram 3 tipos de vestes ali que existiam. A veste do homem, ali, era até em meados ali perto do joelho, certo? Tinha, que era dos soldados. Os senadores, eles tinham as vestes um pouco mais para baixo do joelho, certo? Até mais ou menos na metade da nossa perna aqui, abaixo do joelho. E as mulheres, né, tinham um vestido longo que chegava até os pés, né? Então você encontra pelo menos 3 tipos de vestidos, né, 3 tipos de roupas que os romanos usavam. O cidadão romano, o seu quarto era simples. O seu quarto tinha uma cama, tinha um travesseiro, né, tinha um tapete no chão, né, não era muito diferente do que é hoje, né, na nossa época aqui, né, do século XXI. Ele acordava, daí ele levantava já pronto, né, para ir trabalhar, mas antes ele ia no barbeiro, né, no cabeleireiro, e lá ele cortava o cabelo, né, fazia a barba, né, o barbeiro passava um perfume na pessoa, né, e este ia trabalhar. Ele acordava bem cedinho, né, ao amanhecer do dia, né, os romanos acordavam cedo. E ao meio-dia eles, depois do barbeiro, né, daí eles saíam para trabalhar, né, os oficiais de cargos públicos, os soldados, né, os comerciantes, né, então eles saíam para trabalhar. Ao meio-dia, né, os funcionários paravam para um intervalo, para o almoço, né, almoçar. Também não é muito diferente do que nós vivenciamos hoje, né? Mas a diferença é que o almoço dos romanos, né, diferente de nós aqui brasileiros, né, feijão, arroz, né, macarrão, né, a gente come uma carne, um frango, um peixe, né? Os romanos, nas suas refeições, né, no meio-dia, no almoço, eles almoçavam pão, azeitonas, queijos, nozes, figos secos e algo para beber. Era esse o almoço de um romano naquela época. Depois eles voltavam para o trabalho, né, e no final do dia, né, no pôr do sol, eles regressavam para casa e aqueles que tinham um poder aquisitivo um pouco melhor, né, aqueles funcionários de cargos públicos, por exemplo, e até mesmo soldados, eles davam banquetes nas suas casas, faziam uma ceia, né, uma celebração juntamente com a sua família, com amigos, com os servos. Né, os servos, os escravos, é quem servia o banquete, né, e também clientes que haviam ali, né, em Roma, que iam também para a casa da pessoa que estava dando uma ceia, né, um jantar. Né. Quem que eram os clientes? Né? Falei aqui de clientes. Clientes eram aqueles que prestavam diversos serviços aos governantes e aos seus senhores, né, em troca de lucro monetário, né, de grana, né, e também de favores sociais. Né? Então, era uma via de mão dupla. Né? Então, aqui o dia a dia em Roma era dessa maneira. Então, o salário de um romano era 3 sestércios, né, por dia, certo? Era assim o valor, né? Então, era a rotina de um cidadão romano naquela época, certo? Então, nós quando falamos sobre Roma, né, vale ressaltar que nós não devemos apenas estudar sobre a história dos imperadores, mas as pessoas que faziam parte, né, do Império de Roma. Muito bem. Então, na rotina de um cidadão, nós percebemos também que um outro ponto curioso é que a maioridade, né, diferente de hoje em dia, que aqui no Brasil a maioridade é de 18 anos de idade, lá não tinha, no Império Romano, naquela época, não tinha uma idade fixa para alguém atingir a maioridade, certo? Era o seguinte, os rapazes, eles, e as moças também, né, as crianças, eles estudavam retórica, eles estudavam gramática, né? Gramática era mais para quem era dos patrícios, né? A retórica também, mas os plebeus também tinham acesso à matéria de retórica nas escolas.
Eles estudavam sobre a mitologia, certo? Então, era esses e mais algumas coisas, né, que eles estudavam na infância. Eles estudavam, os meninos, quando terminavam os estudos, eles já eram direcionados ou para ser um soldado do exército romano, ou para cargos públicos, funcionários públicos. E quando este terminava os estudos e iria trabalhar ou no exército ou em cargos públicos, né, aí atingia-se a maioridade em Roma. Ou seja, independente da idade, né, se o camarada tivesse 14, 17 anos, 20 anos, né, independente da idade, quando ele terminasse os estudos, ele, ao exercer uma profissão, ele poderia atingir agora a maioridade naquela época. Porém, com uma ressalva. O homem ele era somente livre da influência paterna quando o pai deste morria. Então, mesmo que esse rapaz ele estudasse, ele começasse a trabalhar, né? Ele se casasse, mas ainda mesmo casado, tendo uma nova família agora, né, com a sua esposa, ainda mesmo assim o pai exercia autoridade sobre o rapaz, né? Então era dessa forma. O pai era tido como o chefe de família no Império de Roma. As moças, né, terminando seus estudos, elas iam para o artesanato, iam para a costura, muitas delas trabalhavam em padarias, porque em Roma havia muitas padarias, né? Eu disse para vocês que no horário do almoço dos romanos eles comiam pão, né? E na cidade havia muitas padarias. E certamente havia um lucro muito grande dos comerciantes que vendiam pães, né? Então era essa a rotina dos romanos, né? A composição familiar de Roma, como que era? A família em Roma, ela era composta não somente por pai e mãe e filhos, mas também por servos, né? Escravos e também clientes, né? E também parentes mais próximos ali, né? Por exemplo, um escravo romano ele tinha a autoridade, né? A autonomia de enquanto o patrão, né, o pai de família, ele saía para trabalhar, ele ficava em casa cuidando do filho ou da filha, né, e auxiliando, né, nas tarefas escolares, né, e ensinando para eles as disciplinas necessárias para o aprendizado da criança. Né? Então era dessa forma o núcleo familiar. Né? E também, como o Império Romano ali, né, existia poligamia, né? O homem ele poderia ter mais de uma esposa, então as esposas, né, ali da casa, as mulheres, elas, todas elas faziam parte desse núcleo familiar do Império de Roma, né, que é bem diferente do que nós estamos habituados, né, que é o pai, a mãe, os filhos, né, e assim depois, né, quando há ausência ou do pai ou da mãe, tem um tio mais próximo, tem um avô, a avó, né, e irmãos mais velhos, né, também para cuidar de uma criança, certo? Então esse era o dia a dia em Roma, né? Era dessa maneira que os romanos viviam no primeiro século, sobretudo, né? Primeiro século, segundo século da nossa era, né? Depois de Cristo. Vamos falar também sobre grupos populares. Agora é o terceiro tópico desse vídeo, né? Grupos populares. Falamos acerca do período imperial, né? Eu trouxe algumas citações históricas aqui do Império Romano. Eu também agora há pouco falei sobre o dia a dia em Roma e agora vamos falar dos grupos populares. Quais grupos ali existiam, né? Deixa eu ler para vocês, para nós começarmos esse tópico aqui, grupos populares, é o terceiro de 4 tópicos que irei tratar aqui com vocês. De novo, aqui no livro Antiguidade Clássica, né? É uma obra da editora Inter Saberes, na página 127, o livro vai dizer o seguinte. Deixa eu ver aqui, página 127. Refutando aquela ideia de que o Império Romano, a sociedade romana, era a base de pão e circo. Não era bem assim, certo? Era muito pelo contrário. As pessoas elas gostavam de ir aos anfiteatros, né, para assistir às cenas ali que eram ali
praticadas, né? Como, por exemplo, até tinha arenas que tinha a capacidade de encher ali de água, né? Para haver uma batalha naval, por exemplo, né? Ali havia luta de gladiadores, havia luta de animais, havia caças, né? E havia todo um aparato ali para que houvesse, para que mantivesse então ali o entretenimento do povo de Roma, né? Mas, né? E também o Império Romano, né? Os governantes de Roma davam o pão, né? Davam trigo, né? Então não era para todas as pessoas, né? Eles distribuíam, mas muitas das pessoas, a grande maioria em massa, né? Elas trabalhavam, elas eram comerciantes, certo? E não era bem assim essa história de pão e circo apenas, né? Até porque no anfiteatro, né, não caberia todos os cidadãos romanos, certo? Então já é por aí também, né? Mas vamos ler aqui, né? Página 127, livro Antiguidade Clássica. Ao criticar essa percepção de que os romanos pobres viviam de pão e circo, né? Faversani, que é um historiador, né, que escreveu uma obra em 1999, aponta que a ideia de que toda a população mais pobre de Roma podia viver apenas das doações de pão do governo é bastante simplista. O autor destaca que uma parcela bastante pequena, ou seja, 0,5% da população do império, recebia auxílio do governo romano, uma vez que o benefício era restrito aos cidadãos romanos. Assim, a entrega de aproximadamente 21 litros de trigo por beneficiário, ou seja, cada romano recebia do governo 21 litros de trigo, não era suficiente para manter toda essa população no ócio, né? Nesse sentido, conforme é apontado pelo historiador, aí o Faversani vai dizer o seguinte: não esqueçamos ainda que o trigo tinha de ser transformado em pão. Os pobres não podiam fazer isso em suas minúsculas vivendas de madeira, ou seja, suas minúsculas casas, né, feitas de madeira, que não comportavam uma cozinha. Imagina, né, não cabia nem sequer uma cozinha. Os apartamentos das insulae, pequenos e insalubres, sempre sob o risco de se incendiarem, abrigavam, sob condições subhumanas, boa parcela da população da capital. Ou seja, o que é que o historiador Faversani está dizendo? Que dentre a classe mais pobre de Roma, dentre os cidadãos de Roma, né, a maioria desses cidadãos pobres moravam em minúsculas casas de madeira, cujo não comportaria nem sequer uma cozinha dentro da casa, e que eles tinham que transformar o trigo em pão. E para isso eles tinham que trabalhar, né? Eles não podiam viver na ociosidade, né? Senão ia morrer de fome, né? Imagina. Tinha que pagar o trigo, ser transformado em pão, como também pelo aluguel. Ou seja, além de pagar pelo trigo para ser transformado em pão, né? Eles tinham que pagar aluguel, né? Quem vivia de aluguel. E até 2.000 sestércios por ano, quando o salário de um trabalhador especializado era de aproximadamente 3 sestércios por dia, pelo seu vestuário. 3 sestércios por dia, né? Pelo seu vestuário, que não era melhor do que aquele que recebia o escravo do campo, e etc. Então, assim, Faversani nos dá essa informação de que não era assim, não era pão e circo, né? Que não só era disso que os romanos viviam, né? Somente 0,5% da população recebiam o auxílio do governo de Roma. E muitas pessoas que nem sequer tinham casas, elas se abrigavam em mausoléus, né? Onde as pessoas com menos condições, na taxa da pobreza mesmo, extrema, da miséria, elas iam para os mausoléus ali, né? Onde também os criminosos, né? Ali também para ficar ali alojados, né? O mausoléu era um lugar onde se colocava as pessoas os cadáveres das pessoas, né? As pessoas que morriam, certo? Então é uma refutação que se faz, né? Porque essa teoria do pão e circo em Roma, né? Ela foi disseminada, e hoje em dia muita gente, quando se fala do Império Romano, acredita que era dessa forma que os romanos viviam, à base de pão e circo. Não, eles tinham uma vida de trabalho,
Eles saíam cedo para trabalhar, voltavam no pôr do sol à noite, né? E eles tinham que transformar o pão em trigo. Para isso eles tinham que ir na padaria, tinham que pagar para transformar o trigo em pão, melhor dizendo. E também eles tinham condições até mesmo sub-humanas, né? Para se manterem, né? Para sobreviver. Muito bem. Então, grupos populares, né? Eu vou citar aqui pelo menos 3, certo? Os escravizados, os libertos e os gladiadores, certo? Os escravizados. Como que era um escravo em Roma? Eu vou pegar mais uma vez aqui a lição da Escola Sabatina, aqui, já mostrei para vocês aqui nesse vídeo. Na página 44, vai falar aqui sobre, o título é Senhores e Escravos. Aqui no segundo parágrafo, aqui no terceiro parágrafo diz assim: no Império Romano, altamente estratificado, ou seja, havia diferenciação das diversas camadas sociais, é o que nós vamos agora tratar. Os escravos eram considerados propriedade legal sob o domínio absoluto de seu senhor, que poderia tratá-los bem ou com crueldade. Existia uma série de motivos pelos quais as pessoas se tornavam escravas. Olha só os motivos, né? Os escravos, né? Aqui, parando um pouquinho, eles poderiam receber requintes de crueldade, né? Caso o seu senhor assim quisesse, ou se não, eles poderiam receber benefícios, né? Poderiam ser tratados bem pelos seus senhores. Agora, como que alguém se tornava escravo em Roma? Aqui diz assim: a derrota de um exército, ou seja, prisioneiros de guerras, né? De guerra, nascimento na condição de filhos de escravos, né? Ou seja, quem nascesse na escravidão, né? Quem fosse filho de mãe escrava, automaticamente já era um escravo. A necessidade de se vender para saldar dívidas, ou seja, uma pessoa que não custeava suas dívidas, não tinha como pagar mais suas dívidas, ela se vendia como escravo, né? Dava sua mão de obra, né, em troca do pão para comer, certo? Alguns escravos recebiam grandes responsabilidades. Alguns administravam vastas fazendas, olha só, ou seja, escravo não só apanhava, não só era torturado, mas também eles tinham obrigações, responsabilidades, né? Alguns deles administravam vastas fazendas dos seus senhores. Outros cuidavam das propriedades e dos interesses comerciais, ou seja, ajudavam no comércio quando o seu senhor era comerciante, e eles também participavam do comércio que o seu senhor praticava, né? E alguns até mesmo educavam os filhos deles, né? Eu falei nesse vídeo também, né? Que eles eram aqueles que educavam os filhos dos seus senhores, né? Então eles podiam e deveriam ensinar os filhos, né? A história de Roma mesmo, né? Mitologia romana, também gramática, retórica, né? Gramática mais para os patrícios, né? Para famílias com mais condições. E também, né, se caso a criança, né, o rapazinho ou a moça fosse desobediente ao escravo, o escravo tinha autonomia dada pelo seu senhor para puni-los, né, para discipliná-los, né, e até atingir a maioridade, né. A maioridade, explica aí nesse vídeo hoje que a maioridade é conquistada quando a criança, o jovenzinho, né, ele consegue, né, terminar os estudos e começa a trabalhar. Quando ele começa a trabalhar, ele já se torna maior de idade, independente da idade que ele tenha, né? Então, era assim a vida de um escravo, certo? O escravo também tinha as suas regalias, não era somente objeto de uso do seu senhor para o que ele bem quisesse fazer com o escravo, mas o escravo também ajudava no comércio, ajudava na educação dos filhos e assim por diante, né? Nas tarefas de casa, nos serviços domésticos, cuidava de fazendas e muito mais do que isso, né? É o que nós temos de informação. E depois, né, o Império Romano ele foi crescendo, né? A população foi crescendo, né? Só de judeus dentro do Império havia 5 milhões de judeus. Você tem aqui uma segunda, né,
classe popular, um segundo grupo popular que ascende no império, que toma conta também, né? Por haver muitos escravizados, né, gera uma segunda classe popular, a dos libertos, né? O que era a classe dos libertos? Eram aqueles ex-escravos, né, que mesmo não mais sendo escravos, eles não tinham direitos políticos, certo? E também eles eram libertos por três motivos. Eles eram libertos se caísse nas graças do seu senhor, se caso ele tivesse alguma habilidade que interessasse o seu senhor, aí esse se destacava na escravidão, na servidão, e depois podia até ganhar sua liberdade mais para frente. No leito de morte, certo? O escravo estava para morrer, então ali ele já seria liberto, não tinha mais condições físicas para trabalhar para o seu senhor, e também por testamento, né? Um senhor, né, tratando bem o servo ou o escravo ali, caso esse quisesse dar uma liberdade para o seu servo ou escravo, ele fazia um testamento, né? E assim ele estava livre de servir o seu senhor, né? Então assim eram os libertos, né? Com algumas restrições políticas, né? Mas eles não mais deveriam trabalhar para seus senhores. E também um outro grupo, né? Os gladiadores, né? Quem nunca ouviu falar dos gladiadores, né? Você tem aí, por exemplo, Espartacos, né? Por exemplo, né? Você tem aí os gladiadores romanos, né? Que até tem séries, tem filmes, né? Tem documentários a respeito, né? Os gladiadores, né? A origem dos gladiadores é dos etruscos, né? Do ano 264 a.C. Pelo menos é a primeira evidência que se tem na história de gladiadores, né? E eles faziam isso por esporte, né? E as lutas dos gladiadores eram até a morte, né? Então o perdedor era aquele que morria, né? Então eram batalhas sangrentas que haviam dentro dos anfiteatros no Império de Roma, né? O anfiteatro mais conhecido, né, é o do próprio Coliseu de Roma, né? O Coliseu que existe até hoje é uma das maravilhas do mundo, né? Mas houve anfiteatros em toda parte do Império, inclusive Pompeia, né? Eu citei Pompeia aqui. Havia em Pompeia também um anfiteatro onde havia batalhas de gladiadores lá nas arenas. O público de Roma, né? Eles tinham até, de certa forma, tinha preferências, né? Ele tinha seus fãs também, né? Dentre os gladiadores, né? Como eu disse hoje aqui no vídeo, havia inscrições nas paredes pompeianas, né, de preferências por certos gladiadores, né, da parte dos cidadãos de Roma. Então, os gladiadores eles batalhavam ali e nos anfiteatros ali então era um costume que havia desde o terceiro século antes de Cristo, né? E na época do primeiro século depois de Cristo, após o Coliseu romano ser erguido, né, pelos judeus que foram escravizados, né? O Coliseu também serviu para colocar ali cristãos para serem mortos por animais selvagens, né? E o público romano ali, quanto mais sangue eles vissem, mais eles ficavam entusiasmados, né? Imagina, né? Como que era a diversão e entretenimento dos romanos, né? Era de ver as feras ali, os homens brigando, se matando, né? Era de ver caças, era de ver batalhas navais, era assim. E o público virava assim, ficava numa euforia só, certo? Tanto que em Pompeia, né, no seu anfiteatro, dentro do anfiteatro houve tumulto nas arquibancadas, né, por brigas, por preferências de gladiadores. E aí o Império Romano determinou que por 10 anos, né, por 10 anos, não haveria nenhum tipo de atividade esportiva, né, para eles ali de entretenimento na cidade de Pompeia, né, por causa dessa revolta, desse tumulto que houve dentro do anfiteatro de Pompeia, né? Então os gladiadores também faziam parte dos grupos sociais de Roma. Para terminar, pessoal, né, vamos para o quarto e último tópico desse vídeo aqui, sobre a religiosidade romana, certo? Quando se fala da religiosidade de Roma, né, o termo melhor, né, para nós dizermos é a religiosidade. A religião em Roma, ela não é apenas aquela que fora influenciada pela religião grega e nem tampouco suprimida pela religião cristã, né, que estava ascendendo no primeiro século depois de Cristo, né? A religiosidade romana existia por todo o império
e eles eram, digamos assim, eles eram mais abertos, digamos, para receber novos deuses e povos conquistados pelo Império Romano, e assim esses deuses dos povos conquistados passariam a fazer parte do panteão sagrado dos deuses romanos. E também havia, na verdade, né, havia ali uma... A política com a religião andavam juntas ali, né? Havia uma mescla ali, né? Era importantíssimo, era de suma importância que houvessem cultos, né, a esses deuses romanos para que houvesse uma manutenção dentro do Império Romano, né? Não era apenas um uso esporádico da parte da política, o uso da religião, não era esporádico, mas sim era concomitantemente, né? Os dois andavam juntos, né, como eu disse. Então a religiosidade romana, ela tinha vários deuses, né? O deus do vinho, o deus da guerra, o deus da tempestade, e assim por diante, né? Eram vários deuses que existiam na época de Roma. E por ter essa religiosidade em Roma, os cristãos, né, que ascenderam, né, o cristianismo que foi fundado no primeiro século por Jesus Cristo, né, e deu sequência com os apóstolos, houve muito choque de religião em Roma, né? Para se ter uma ideia, com o passar do tempo, na segunda metade do primeiro século da nossa era, os imperadores romanos, eles evocavam para si a adoração e o título de deuses. Eles eram considerados como deuses na Terra, ou até, pelo menos, representantes dos deuses de Roma na Terra, né? E eles exigiam a adoração, algo que os cristãos, judeus, né, não praticavam, apenas eles só adoravam somente o único Deus, né, o Deus verdadeiro, né, o Deus do céu, né, que criou todo o universo. Então, por eles não adorarem os imperadores como sendo deuses, então eles eram suprimidos, eram perseguidos, eram torturados e até mortos, né? Por essa razão também. Então, na religiosidade romana, né, na religiosidade pagã, né, diferente do cristianismo, que tem a Bíblia Sagrada como norma de fé e prática, assim como disse Martinho Lutero, na religião romana você tem vários livros, né, vários pontos da fé romana, ali, né, da religião romana, né? Mas o mais conhecido deles é os manuais sibilinos, né? E também tem as tábuas votivas, né, que eram também ali então usadas para a religião, e também cada um, né, adorava o seu Deus da maneira como assim eles bem entendessem, né? Os governantes, os oficiais, os magistrados, né, a classe pobre também, né, eles na sua casa, né, no seu quarto, quem sabe, né, eles faziam devoção, faziam adoração, veneração à imagem desses santos. A religiosidade em Roma ela era tão importante que nas literaturas de Roma, né, quando se fala a respeito da religiosidade de Roma, nós temos ali textos políticos e jurídicos também, presentes ali, né, os mitos na literatura de Roma, nos textos romanos. Nós temos ali nos documentos políticos e jurídicos textos que falam da religião dos deuses de Roma. Você tem também em pinturas e estátuas a arte ali demonstrada, né, os deuses ali, né, que muitos deles os romanos trouxeram dos gregos, né, e fizeram trocas nominais apenas, né, mas os deuses permaneceram, foram copiados, né, os romanos copiaram dos gregos e trouxe para os gregos, né, e trouxe para os romanos, e também arqueológicos, né, dados arqueológicos que comprovam, né, a adoração a deuses, né, como os escritos das paredes de Pompeia, né, onde ali também eram encontradas escritas, né, e quem sabe até ali havia orações, né, ali para deuses ali da cidade, né, em Pompeia, né. Em Pompeia, por exemplo, tinha o templo de Vênus, né, a deusa do amor, né, e o templo de Apolo também, né, ali havia na cidade de Pompeia, né. Então esses são os dados que nós temos sobre a religiosidade romana.
Eu quero ler mais uma vez aqui esse livro, Antiguidade Clássica. Tudo isso que eu estou falando aqui para vocês é com base nesse livro, tá, pessoal? É com base nesse livro. É um livro muito bom para nós entendermos a época de Grécia e da Roma também. Na página 148 desse livro, aqui diz o seguinte. Na página 148, falando acerca dos grafites de Pompeia, né? Diz ali. A análise dos grafites das paredes de Pompeia revelou a análise dos grafites das paredes de Pompeia revelou relatos de indivíduos que estabeleciam relações íntimas com os deuses, olha só, né? Em especial com a deusa Vênus, né? Como eu disse, né? Tinha um templo na cidade de Pompeia, da deusa Vênus. Nessas inscrições há pedidos e súplicas, e além de recados que solicitam trocas de favores para alcançar a felicidade amorosa, né? Vênus, a deusa do amor, né? Demonstrando uma relação íntima e individual com os deuses romanos e o sagrado. Olha só, né? Que testemunho interessante aqui do livro. Né? Nas paredes de Pompeia também acharam-se inscrições, né? Ali, petições para a deusa Vênus, né? Para que as pessoas ali, né? Com certeza os solteiros, né? Da época, né? Os solteiros ali queriam um parceiro, uma parceira, para que eles pudessem então ter um companheirismo, né? Um relacionamento amoroso, não é isso? Então a religiosidade romana era bem praticada dentro do seu território. Ainda sobre a mitologia romana, eu quero trazer para vocês aqui as mudanças nominais, né, que eu citei para vocês. Né, a mudança dos nomes, né, dos deuses que Roma copiou dos gregos e trouxe para o seu panteão. Olha só a diferença, eu vou citar aqui alguns, tá? Na Grécia, né, os nomes dos deuses na Grécia, e em Roma, como eram os nomes dos deuses em Roma. Então vamos lá. Héracles, né? Ele era chamado assim na Grécia, em Roma passou a ser chamado de Hércules, né? O famoso Hércules aí da mídia, né? De filmes, desenhos, né? Aí os deuses, né? Zeus passou a se chamar Júpiter. Hera passou a se chamar Juno. Hades passou a se chamar Plutão. Poseidon passou a se chamar Netuno. Atena passou a se chamar Minerva. Hermes passou a se chamar Mercúrio. Apolo passou a se chamar Febo. Artemis passou a se chamar Diana. Né? Diana é uma deusa que é descrita no livro de Atos, né? Assim como também é Júpiter, né? E Mercúrio também. E Hefesto, né? Que foi mudado para Vulcano. Também tem Afrodite, que foi mudada para Vênus, né, a deusa do amor, na mitologia greco-romana, e Ares, que foi mudado para Marte, o deus da guerra, na mitologia greco-romana. Então, as mudanças que houve, né, na religião romana, né, em detrimento da religião grega, eram apenas nominais, foram apenas nominais, né, as mudanças dos nomes dos deuses do panteão grego, quando estes passaram a fazer parte do panteão romano de deuses, né? Pessoal, já estou quase terminando. Eu quero ler só mais uma obra aqui. Aqui no livro Uma Breve História do Mundo, né? Já recomendei esse livro aqui em outros vídeos para vocês e faço bastante uso deste. Na página 104, aqui vamos falar um pouco sobre os romanos e os judeus cristãos. Na página 104. Que diz assim: no primeiro século após a crucificação de Cristo, seus seguidores viviam principalmente nas cidades, em vez de nos vilarejos e no interior. As mulheres provavelmente eram a maioria dos cristãos. Aqueles que se apegavam à igreja, nesses anos difíceis, tinham de ser corajosos. Os imperadores em Roma ocasionalmente se voltavam contra os cristãos. E aqui vai citar o exemplo de Nero. O imperador Nero Cláudio os culpou pelo famoso incêndio de Roma, em 64, né, depois de Cristo. Em um tipo de competição comum naqueles dias, muitos cristãos levavam chifradas de animais selvagens até morrerem na presença de uma multidão de espectadores. Então aqui a gente
Então o que a gente percebe, né, nessa citação do livro Uma Breve História do Mundo, de que ali Nero, né, ele incendiou Roma e pôs a culpa nos judeus cristãos da época e mandou matar, perseguir e matar muitos deles, né? Nero, né, falando um pouquinho de Nero, aproveitando aqui, é, Nero ele foi um imperador que a princípio ele foi um bom governante no Império Romano, né? Ele era um ótimo sócio dos senadores, né? Se dava bem com o Senado romano. Nero também ele participava ele assistia, né, melhor dizendo, peças teatrais, ou seja, a princípio Nero ele foi um bom governante, mas depois ele começou a se corromper, né, começou a não mais ter o apreço dos cidadãos, até mesmo romanos, né, de muitos deles, de alguns deles. Né? Então Nero, ele, em 64, incendiou Roma, colocou culpa nos cristãos, nos judeus, e no ano 67 no ano 65 ele manda crucificar Pedro, né? E no ano 67 Paulo é decapitado a mando de Nero também, né? Mas em 68 Nero comete suicídio, né? Por causa da instabilidade política dele, pela sua pouca ou quase nenhuma experiência política e militar, né? Então ele não estava mais conseguindo segurar a revolta, né, dos romanos frente ao governo de Nero. Tanto que ele se suicida e daí entra Roma ali num período de instabilidade total, né, até então a próxima dinastia, né, assumir o Império Romano. Né, a próxima dinastia, porque Nero, ele não, quando ele morre, né, ele se mata, ele não deixa sucessor para o cargo. Né. E Nero foi muito ajudado por Agripina, que era uma descendente da família do imperador Cláudio, né, era da família de Cláudio de Otávio, melhor dizendo, tá? Ela era descendente de Otávio César Augusto, né? E Agripina foi uma grande influenciadora, né? E colocou Nero no cargo, fez de tudo para colocar Nero no cargo, né? Houve até morte dentro da família, né? Para que Agripina colocasse Nero para ser o imperador de Roma. Mas, pelo menos até o que parece, a história fala que Agripina, ao colocar Nero, seu filho, para ser imperador, ela não estava ali, talvez, por trás das ações de Nero, né? Ou quem sabe até sim, né? Mas há controvérsias, né? Agripina certamente influenciou bastante Nero no Império de Roma, né? Ou pelo menos até chegar ao cargo de imperador de Roma.